O cristalzinho branco não pode ser produzido em casa. E não estamos falando de entorpecentes, mas do bom e velho açúcar de cozinha. Este é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Ajude a propagar as ideias de liberdade. Deixe o seu like e compartilhe com seus amigos. Um artigo seu pode virar vídeo aqui também, sabia? Este artigo foi escrito por Gladius, o gladiador da Grande Glande, revisado por Coreia com K e narrado por Gordinho Caipira. No Brasil, se qualquer pessoa fabricar açúcar em casa, pode responder processo por ser ilegal. Sim, é isso mesmo. Não estamos falando sobre explosivos, agentes radioativos, armas ou agentes de contaminação. Enquanto milhões de famílias lutam para fechar o mês, devido ao custo de vida disparar e o poder de compra despencar, o Estado decide que uma das coisas mais simples do mundo, transformar cana em açúcar em cristais para fabricar doces, é um crime. Sob o manto de saúde pública e normas sanitárias, o governo proíbe cidadãos de produzirem um alimento básico em suas próprias casas, quintais ou pequenas comunidades. Mas a verdadeira razão não tem nada a ver com segurança, mas principalmente com poder, cartel e capitalismo de compadrio. Essa lei não existe para proteger ninguém, apenas para proteger os lucros de grandes usineiros que, em conluio com o governo, mantêm um oligopólio sobre o açúcar e esmagam qualquer tentativa de concorrência, por menor que seja. O cidadão comum, nesse jogo, não é protegido, é despojado do direito mais básico, que é produzir para si, para sua família e para sua comunidade um item alimentício básico. E o governo, longe de ser guardião, vira cúmplice, um parasita que vive à custa da liberdade alheia. A legislação brasileira exige que a produção de açúcar siga normas sanitárias, ambientais e de rastreabilidade que só podem ser cumpridas por grandes empresas com laboratórios, burocracia e lobby suficiente para sobreviver ao sistema, ou, caso você seja da maior facção do Brasil, aí tudo bem. Fiscalização da origem da cana, tratamento de resíduos e padrões de qualidade soam ótimos no papel, mas na prática é uma barreira artificial criada para tornar inviável a entrada de pequenos produtores. A narrativa oficial é que a produção caseira pode gerar contaminação, riscos à saúde e descarte irregular de subprodutos. Só que isso é somente uma desculpa, porque se o Estado realmente se importasse com segurança alimentar, não criminalizaria a produção caseira. Pelo contrário, promoveria educação, certificações voluntárias e boas práticas. Em vez disso, escolhe o caminho mais fácil, o de proibir. E com isso, garante que somente os amigos do rei possam produzir açúcar legalmente. É o mesmo roteiro de sempre. O Estado cria a regra e os aliados corporativos colhem os frutos. Mas o que acontece com quem desafia essa ordem? É tratado como criminoso. Multas, apreensões, procedimentos criminais por crime contra a saúde pública. Sim, você pode ir para a cadeia por fazer rapadura com a cana do seu quintal. É um absurdo, é soviético, é um retrato perfeito de como o governo, em sua megalomania, se senta no direito de controlar cada detalhe da vida do cidadão. Transformar um ato natural, inofensivo e ancestral em crime só para proteger interesses privados disfarçados de bem comum. Essa é a essência do capitalismo de compadrio. Não se ganha por mérito, inovação ou eficiência. Se ganha por proximidade com o poder, por manipular as leis e eliminar a concorrência com a força do Estado. Além de ser uma violência contra o senso comum, essa lei ataca brutalmente a liberdade individual, algo que não deveríamos nem estar comentando aqui. O direito de produzir para consumo próprio é um dos pilares da autonomia humana. É o que permite que uma pessoa plante, processe, coma e compartilhe o fruto do seu trabalho. Quando o Estado proíbe isso, ele não somente invade a propriedade privada, mas nega a dignidade do ser humano. Impede a inovação, a experimentação, a diversidade de sabores e métodos. Transforma todos em consumidores passivos, obrigados a aceitar somente o que as grandes indústrias decidem vender. A capacidade de sustento próprio, de empreendedorismo local, de economia comunitária, tudo isso é esmagado. E o resultado é uma população cada vez mais dependente, frágil e desprotegida. Milhares de pequenos produtores de cana-de-açúcar, principalmente no interior de São Paulo, não podem fazer os cristalzinhos doces para vender, pois se assim o fizerem, poderão ser presos. Ainda mais perverso é o fomento ao capitalismo de compadrio. A lei não é neutra, ela é feita por interesses, e nesse caso, serve a um sistema no qual o sucesso não vem da qualidade ou do preço, mas da capacidade de manipular o Estado. Grandes usinas de açúcar, com lobby suficiente, criam barreiras que impedem qualquer concorrente de surgir. O resultado, preços mais altos, qualidade estagnada, inovação sufocada. A riqueza se concentra nas mãos de poucos, enquanto o consumidor paga mais por menos. E o pior é que a livre concorrência, o motor da prosperidade, é substituída por um jogo de favores, onde quem tem conexões vence, e não quem trabalha. Por outro lado, há a ineficiência econômica gerada pela proibição. A produção caseira e artesanal, especialmente em regiões rurais, pode ser mais sustentável, mais eficiente e mais adaptada ao contexto local do que a produção industrial em larga escala.
Ao criminalizar essa prática, o Estado impede o surgimento de mercados locais, a geração de renda em comunidades carentes e a diversificação da economia. A burocracia, os custos de conformidade, as exigências absurdas. Tudo isso impossibilita o pequeno produtor entrar no jogo. E com isso, perpetua-se um sistema ineficiente, caro e pouco responsivo às necessidades reais das pessoas. A inovação é substituída pela obediência, o dinamismo pela estagnação. Ademais, a proibição cria um clima de desconfiança e criminalização do cidadão comum. Pessoas que produzem açúcar para consumo próprio, com boas intenções, com respeito ao meio ambiente, são tratadas como criminosas. Isso não só mina confiança na lei, como gera ressentimento contra o Estado. A relação entre governante e governado se transforma em conflito. Em vez de incentivar a produção, a inovação, o cuidado com a qualidade, o sistema força as pessoas para a clandestinidade. Energia que poderia ser usada para criar, crescer, prosperar, é desviada para esconder, fugir e sobreviver. A sociedade inteira perde e a sensação de que o governo é um inimigo, não o protetor, se torna cada vez mais forte. Acima de tudo, a justificativa de saúde pública é, na maioria das vezes, uma farsa ideológica. Quem não se lembra do micróbio chinês? Claro que a segurança alimentar importa, mas proibir toda a produção caseira não é proteção, é controle, é exagero. Existem sim formas de garantir qualidade sem eliminar a liberdade. Certificações privadas, reputação de mercado, contratos, testes voluntários. O que o governo faz, no entanto, é usar a saúde como desculpa para controlar, e com isso, manipula a narrativa, distorce a realidade e impede que as pessoas tomem decisões informadas. A verdadeira intenção não é proteger, mas dominar. Esse tipo de manipulação mina a capacidade da população de pensar por si mesma, de escolher, de confiar em sua própria experiência. Para aqueles que acreditam em uma sociedade de leis privadas, a ilegalidade de fabricar açúcar em casa é um exemplo cristalino da tirania estatal e da corrupção sistêmica do capitalismo de compadrio. Em um anarcocapitalismo, essa proibição seria impensável. A liberdade de produzir seria um direito inalienável. Como bem disse Friedrich Hayek, abre aspas, o planejamento econômico tende a levar ao autoritarismo, pois a concentração de poder necessário para controlar a produção e a troca acaba por sufocar a liberdade individual. Fecha aspas. E isso inclui açúcar, a rapadura, melado ou qualquer outro bem inofensivo feito com os materiais naturais. Em um mundo libertário, não haveria leis impedindo o cidadão de transformar a cana do seu quintal em alimento para sua família. A produção, em qualquer escala, seria regulada pelo mercado, não pelo Estado. Grandes empresas, pequenos produtores, famílias fazendo rapadura no fogão a lenha, todos competiriam livremente. O consumidor, com seu dinheiro e sua escolha, decidiria quem merece prosperar. Qualidade, preço, reputação, confiança. Esses seriam os juízes, não burocratas distantes, com canetas, multas e prisões. A segurança do alimento seria garantida por mecanismos privados, como certificadores independentes, selos de qualidade, avaliações de consumidores e a responsabilidade civil. Se um produto fosse perigoso, o produtor seria processado por danos, perderia clientes, veria sua reputação desmoronar. Não precisaríamos de um governo para proteger. O mercado faria isso muito melhor, com mais agilidade, com mais transparência e mais responsabilidade. A inovação floresceria, porque ninguém precisaria solicitar permissão para criar. Em uma sociedade de leis privadas, o direito de propriedade seria sagrado. Cada indivíduo teria o direito de usar sua terra, seu tempo, seus recursos para produzir o que quisesse, desde que não agredisse terceiros. Não haveria criminalização de atos inofensivos. Não haveria estigma contra quem quer viver de forma simples, sustentável e autônoma. Pelo contrário, o empreendedorismo, a criatividade e a responsabilidade seriam valorizados. A riqueza seria gerada pelo trabalho, não pelo favorecimento estatal. O libertarianismo afirma que a verdadeira prosperidade, liberdade e segurança só existem onde há livre mercado e ausência do Estado. A proibição de fabricar açúcar em casa é um lembrete amargo de como o governo, em conluio com o poder corporativo, sufoca a realidade das pessoas. É hora de dizer basta. É hora de devolver ao cidadão o direito de produzir, escolher e viver. É hora de permitir que o doce sabor da liberdade, de verdade, volte à mesa de todos para adoçar um pouco a vida, amarga de tanta intervenção estatal. Obrigado pela audiência. Este é um canal colaborativo. Participe você também. Cadastre-se agora mesmo em nosso site visãolibertaria.com e envie seus artigos por lá. Os colaboradores recebem recompensas em Bitcoin. Inscreva-se no canal e clique no botão da campainha para ser avisado de novos vídeos. Até a próxima!